é sempre, pelo menos, possível fazer diferente. E é por aí que eu penso que quem está por lá aborda, porque as prioridades as prioridades principais são as mesmas, não é? Toda a gente quer o bem social, quer o desenvolvimento, quer mais turismo, mais cultura, mais justiça social. Todos queremos. Agora, a forma de chegar, às vezes, é que é diferente. As prioridades são diferentes e os caminhos para lá chegar, muitas vezes, também são diferentes. E isso é que faz a diferença. Agora, o município tem que ter contas saudáveis, deve-se trabalhar para isso. Felizmente, a nível nacional, houve uma grande evolução nos últimos tempos. Nós tínhamos municípios que não pagavam simplesmente e hoje já é um dono de obra, puxando a obra, mas já são entidades que já geram confiança. Aqui há uns anos, e não precisamos andar muito para trás, toda a gente desconfiava, as grandes empresas e os fornecedores, de irem às autarquias, mas tinham que ir porque têm que vender, mas havia muitas dificuldades em alguns municípios em pagar. Em vez de pagar a 60 dias, pagava-se às vezes a mais de um ano. Isto é que deve ser a preocupação. Fornece, paga. É fortalecer a economia local, nacional e todos aqueles fornecedores que acreditam que vão praticar um bem, um serviço e que a autarquia tem como obrigação de pagar o preço justo, aquilo que foi contratado, e também de receber com qualidade, que é outro pormenor muito interessante, aquilo que contratou. E isto hoje está complicado também nessa área. Por vários problemas que podemos enunciar daqui a pouco. Mas em relação aos saldos, eu acho que uma autarquia não tem que pensar em ter as contas boas, com equilíbrio, em que lhes permita ter capacidade de endividamento. Isto é muito importante, é ter capacidade de endividamento. Que é para poder ir a fundos, poder investir, poder e saber, aqui é a grande diferença. Muitas vezes pensa-se aquilo é uma despesa. Não, tem que saber a diferença entre despesa e investimento. Isso é fundamental para um autarca. Um autarca que tenha visão já não fica sossegado na sua cadeira. Ele tem que se mexer, tem que andar, tem que ir à procura. E para isso tem que ter contas boas, não é? Saudáveis, mas acima de tudo tem que ter capacidade de endividamento. Se não o tiver, não vai buscar nada. Vai ficar sentadinho e toda a gente vai. É como nós vemos em Lisboa, vai para lá tudo e a gente vê-os passar. Portanto, o fundamental não é ter é bom, quanto mais saldo melhor, quanto mais capacidade de endividamento melhor. Agora, a Câmara estará melhor com 1 milhão ou com 800? Não é por aí. A visão, o investimento, o saber o que o Conselho precisa, o saber o que pode fazer com os concelhos confinantes e com a região para crescerem em conjunto, isso é que é importante. E isso faz quando há capacidade financeira. E, por mim, ser 800 mil ou 1 milhão, a diferença não é nenhuma. É preciso saber, aí é que está, como usar o investimento. Não falo na despesa, é no investimento. Porque é um investimento que alavanca as autarquias, alavanca o país. E se houver investimento, há trabalho, há empresas a investir, a querer investir, há disponibilidade de meios para que as empresas, os investidores se instalem no Conselho, porque a Câmara não tem que dar condições para. É claro, se tiver saúde financeira, mais probabilidades pode de entrar na investigação com as escolas, com as empresas dessa área, criar sistemas que de facto potenciem estes verdadeiros investimentos. Portanto, os 800 mil ou 1 milhão ou 600 mil é importante pôr equilíbrio, que denota alguma saúde no sistema financeiro da autarquia, mas acima de tudo a capacidade de endividamento, se aumentar, quer dizer que se pode ir mais longe, mas para isso é preciso ter visão. E é o que se pede aos autarcas, aos políticos, tenham visão. Deixem-se estar sentados à volta do seu umbigo
e se cria um sistema interativo, a NUT que falámos há pouco, será uma forma de potenciar todos estes saldos positivos dos municípios e atrair com esse dinheiro e buscar, alavancar fundos, mais investimentos e melhores condições financeiras para a região. E aí sim, aí começa-se a criar uma coisa sustentada. Porque sem sustentação, sem criação de riqueza, nunca teremos equilíbrio e justiça social. E nós queremos isso para as nossas regiões. Portanto, para mim o importante é a capacidade de usar os meios da autarquia para atrair mais coisas e ter uma visão longe, a médio prazo. Temos mandatos de 4 anos, que eu acho curto, porque ao fim de 4 anos, especialmente no primeiro mandato, é quando se já aprendeu alguma coisa, porque isto de ser autarca não se aprende a lado nenhum, aprende-se batendo, porque depois não há muita disponibilidade para quem esteve vir ensinar ou vir passar alguma informação e esta capacidade. Por isso é que eu digo, vão buscar os melhores nas diversas áreas, mas todos têm lugar. Mas aqueles que são bons, verdadeiramente bons e têm visão, são necessários para ajudar a alavancar, porque esses vão trazer outros e assim se cresce e se cria um sistema de equilíbrio, que é que nós precisamos. Equilíbrio, justiça social, empregos que não sejam com base no ordenado mínimo nacional, mas empregos em que deixem os jovens especialmente confortáveis para sair, para conhecer novas coisas e para voltar e trazer conhecimento neste sistema totalmente interativo e com visão, não há outra forma. O Cristóvão, este montante anunciado pela Presidente como balanço do ano de 2020, de facto poderia ser maior? Claro, poderia ser sempre maior, mas deixem-me, antes de entrar no tema, só sublinhar uma frase que o José Delgado fez, até por uma questão de pedagogia, que também me está sempre, talvez por ser professor, me está sempre aqui inerente, mas que é esta questão da duração dos mandatos, mas por uma outra razão. Eu também acho que os mandatos em Portugal são autárquicos, são curtos. Aliás, também não sei aqui se a média se é maior ou menor na generalidade dos países europeus, mas sei que há vários países europeus onde, de facto, os mandatos são de 5 ou de 6 anos. E realmente parece-me que isso é mais sensato. E porquê? Essa é que é a razão que quero sublinhar. E que é muitas vezes difícil de explicar ao cidadão. É que quando nós vemos uma obra a iniciar-se, e nem precisa ser uma grande obra, essa obra teve 1 ano e meio, 2 anos de preparação anterior. Pelo menos. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de instrumentos de gestão do território, PDMs, planos de pormenor, outras coisas, então a tendência é ser muito mais. Ou seja, o que quer dizer com isto? Quer dizer que para se planear, para se pensar, planear e executar, de facto, 4 anos é muito pouco. É claro que quando nós, como por exemplo no meu caso, que estou em segundo mandato, mas já há uma continuidade naturalmente, mas é claro que este segundo mandato para todos, não é só para tomar em todo lado, em todo o mundo, obviamente é algo um bocadinho diferente, porque a segunda metade na prática teve que ser alterada por tudo. Mas o essencial é isto, de facto 4 anos são muito pouco para se pensar, planear e executar. Portanto, quando temos regras como no nosso país existem, que são demasiado burocráticas. A burocracia é necessária, não há democracia sem burocracia. A burocracia é o que permite que os procedimentos sejam transparentes, sejam enfim, o mais possível justos e económicos, eficientes, etc. Mas quando a burocracia é demasiado, o enfoque maior passa a ser realmente na morosidade dos procedimentos e não realmente nas questões onde se deviam apenas focar, que é a transparência e a eficiência e a economia. Portanto, sobre o orçamento, eu naturalmente, quer dizer, é preciso dizer o orçamento, quer dizer, neste caso a prestação de contas sobre a execução orçamental de 2020. O que há aqui a destacar são 2 ou 3 aspectos. Um é óbvio, mas às vezes pode haver quem se esqueça, não é? Quer dizer, 2020 foi de facto e 2021 também está a ser um ano completamente diferente de qualquer outro que nós já tínhamos vivido, pelo menos no país, no Portugal democrático,
e que, e seguramente diferente daquilo que qualquer autarquia ou todas as autarquias tenham vivido, portanto, precisamente na sua existência democrática, portanto, desde 74 para cá. E isso fez alterar muita coisa e isso reflete-se naturalmente também na execução orçamental. Por um lado, houve muitas receitas que não aconteceram. Eu recordo que nós, naturalmente, isentámos desde as taxas de ocupação do espaço público, como aliás também já para este ano, desde, sei lá, a ocupação em alguns casos, porque não houve sequer utilização, não é? Por exemplo, a questão dos pavilhões desportivos ou do sei lá, do cineteatro, o estacionamento, a questão, por exemplo, que também, por outro lado, de alguns apoios a investimentos, a questão, por exemplo, do apoio à fatura da água que fizemos durante 3 meses, enfim, os apoios às IPSS, às associações, enfim, uma generalidade de situações que fazem com que, por um lado, houvesse despesa que não estava prevista, despesa ou investimento, como quisermos considerar, no outro lado, perda de receitas que estavam previstas e que não aconteceram. Portanto, apesar disso, o resultado é positivo, foi orçamentalmente positivo e, portanto, é de reforçar. Mas ainda assim, ou de sublinhar, ainda assim eu referiria mais 2 ou 3 aspectos. Um deles, que é no fundo talvez o indicador que mais mostra da saúde ou da falta dela de uma instituição pública, neste caso autárquica, que tem a ver, portanto, com as várias regras que estão definidas. E, portanto, um desses indicadores, talvez o mais importante, é efetivamente a capacidade de endividamento. E, portanto, nós em 2020 voltámos a aumentar a capacidade de endividamento do município, que neste momento está nos 20 milhões e qualquer coisa, não me lembro do valor exato. É verdade que o aumento de 2019 para 2020 não foi muito grande, mas lá está, é um ano que foi cerca de 1 milhão de euros que aumentou, mas lá está, também estranho que seria se fosse muito maior que isso. E isto, para quem esteja a ouvir e possa não perceber o que é que isto quer dizer, 20 milhões de endividamento não são 20 milhões de dívida, é precisamente a capacidade que temos se precisarmos de ir aos bancos a pedir empréstimos, não é? E eu devo referir que nestes 2 mandatos nunca podíamos tê-lo feito, mas por opção e também porque não houve uma necessidade premente, não se recorreu a nenhum empréstimo, a não ser no mandato anterior. E aí não é bem, formalmente é um empréstimo, mas é mais uma operação financeira do que outra coisa, que foi quando nós conseguimos finalmente resolver o problema do Parque T e, portanto, passou-se aquela dívida à Parque T para um consórcio bancário e, portanto, na prática fizemos um empréstimo, mas na verdade, ou melhor, formalmente fizemos um empréstimo, mas na prática o que fizemos foi transferir uma dívida de uma entidade para outra, passando a ter a dívida fechada, um prazo de pagamentos e um juro muito mais baixo, passou a estar a menos de 1%, quando anteriormente era a 9%. Portanto, é uma grande diferença, obviamente. E, portanto, na prática formalmente é um empréstimo, mas na prática foi, de facto, uma operação financeira. Portanto, fora isso, não houve nenhum outro empréstimo. Isso é também importante de sublinhar. Mas, portanto, a diferença é esta, e aqui não é falar do passado, mas é mostrar digamos, um grau de crescimento. Portanto, quando eu e a atual Presidente entramos em funções no final de 2013, a capacidade de endividamento do município estava abaixo de 1 milhão de euros. Era 900 e qualquer coisa mil euros. E em 8 anos, ou na verdade em 4, porque depois a velocidade neste mandato tem sido obviamente muito menor, não, porque no final do primeiro mandato já estava na casa dos 16 milhões, algo do género, não me lembro agora exatamente, e portanto, e ao longo agora deste mandato tem vindo a subir 1 a 2 milhões ano. Portanto, passámos de menos de 1 milhão para mais de 20 milhões de euros, 20 milhões e alguma coisa. Isto é muito importante, mostra realmente da saúde financeira da instituição. E isto liga com outra questão, com outro ponto que eu quero focar e com uma questão que o José Delgado falava. O outro ponto que quero focar é a questão do prazo de pagamento aos fornecedores. Independentemente da estatística, a estatística não nos é favorável, apesar de ela ter melhorado bastante também nos últimos 2 anos, mas ainda assim a estatística oficial, que eu agora nem me recordo exatamente, mas talvez ande aí pelos 90 dias, mas ela não é real. E não é real porquê? Porque nessas contas oficiais conta, por exemplo, a dívida do pavilhão Cidade de Tomar, o pavilhão municipal Cidade de Tomar, que é uma dívida que está registada como dívida a fornecedores, mas que é um assunto que anda em tribunal há mais de 10 anos,
e onde pode estar em causa ou não uma dívida, ou um pagamento, aliás, de cerca de 1.700.000 euros. Portanto, da obra deste pavilhão municipal. Como ela está lá há mais de 10 anos, e a DGAL, a Direção-Geral das Autarquias Locais, não deixa retirar, porque não faz sentido que isto seja considerado uma dívida a fornecedores, de facto é um processo que está em tribunal, mas como está há mais de 10 anos, isso vai sempre empolando o prazo da dívida. E depois temos mais 1 ou 2 casos menores, mas parecidos com este, situações que estão em tribunal. Mas depois a realidade, ou seja, aquilo que é de facto o pagamento aos fornecedores, o pagamento diário, o pagamento mensal, não é este. Portanto, nós estamos na casa dos 60 dias, no geral, mas nos 40 dias para os pequenos fornecedores, e essencialmente os fornecedores locais. E isso mesmo é confirmado por um processo que foi feito, portanto, que se chama circulação um relatório de circulação da dívida, portanto foi enviado a todos os fornecedores, em que foi pedido precisamente, é uma forma também, quase que uma espécie de auditoria interna dos serviços, verificarem se os números que têm batem certo. Foi enviado a todos os fornecedores, precisamente um inquérito em que lhes era pedido precisamente que respondessem sobre a questão do prazo e outras questões. E portanto isso mais uma vez foi confirmado. Isto é muito importante porquê? Primeiro porque quando se paga a tempo e horas, e reparem-se, para aquilo que é a realidade na administração pública e no país em geral, pagar a 40 ou mesmo a 60 dias é de facto muito bom para aquilo que é, portanto, como dizia, a realidade. E, portanto, isto é injetar dinheiro na economia, especialmente quando falamos de fornecedores locais, mas, acima de tudo, também é aumentar a credibilidade da instituição. E era nisso que ligo com aquilo que dizia há pouco o José Delgado. É que eu lembro bem, por exemplo, quando nós entramos em finais de 2013, o município tinha muita dificuldade com muitas empresas, nomeadamente locais, mas não só, porque as empresas não confiavam no município e não queriam fornecer ao município precisamente porque diziam, não sabemos quando é que vamos receber. Ou quando... Eu lembro, por exemplo, houve uma situação, aí não foi tanto com o município, mas com os SEMAS, só para dar um exemplo, mas que aconteceu logo naqueles primeiros meses, que nós chegámos a ter, durante alguns dias, apenas um caminhão do lixo a fazer recolha, porque os caminhões estavam retidos numa empresa que não deixava sair sem pagamento. Nós tínhamos entrado há 1 mês ou 2, né? Mas porquê? Porque não havia de facto confiança no município e muitos fornecedores não queriam mesmo prestar serviço, ou então só prestavam com dinheiro à frente, porque de facto não havia essa confiança. Hoje e já felizmente desde o mandato anterior, que não é assim, portanto foi-se reconquistando essa capacidade de confiança. Hoje temos, ao contrário, temos todos os dias fornecedores a enviar propostas para o município e a dizer não se esqueçam de nos convidar para este concurso ou para aquele, ou para os concursos que apareçam, porque as pessoas de facto querem fornecer e voltam a ter o município como entidade de referência e de credibilidade. E isso é importante, porque às vezes a credibilidade também ajuda nos preços e nos orçamentos que são apresentados. Portanto, quando nós sabemos que vamos receber a tempo e horas, se calhar não vamos aumentar tanto o preço como se pensarmos, eu só vou receber daqui a 1 ano. E disse. Muito bem, esgotamos o tempo. Vamos então ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez. O Cristóvão José Delgado, até de hoje a 15 dias. É tudo. Fiquem bem, fiquem com a ERTE.